O livro de Tiago, ou essa epístola, essa carta, é considerado como uma epístola ou uma carta geral. Por quê? Diferente das cartas do apóstolo Paulo, onde Paulo indica logo no início o destinatário e termina assinando, e como nós terminamos 1 Coríntios, Paulo deixa claro, olha, quem está assinando essa carta aqui com o próprio punho sou eu, dando a indicação de que possivelmente ele ditou a carta, um profissional compôs, mas ele fez a assinatura. Então as cartas do apóstolo Paulo deixa muito claro o destinatário, deixa muito claro quem está escrevendo, ele assina. Diferentemente, as epístolas gerais, como essa de Tiago, não é muito importante quem está recebendo a carta, e tampouco quem está escrevendo a carta. De forma que Tiago, quando escreve, ele deseja não simplesmente comunicar uma mensagem específica para uma igreja local, diferente da epístola a 1 Coríntios, por exemplo, onde Paulo cita o nome de irmãos da igreja, por diversos momentos, trabalha assuntos que eram concernentes àquela comunidade local, e às vezes se torna uma carta mais difícil para nós interpretarmos e aplicarmos, justamente por isso, porque é uma carta que está cheio da cultura, está cheio do contexto histórico. Tiago é diferente. Tiago é uma carta que, se nós pegássemos e lêssemos de forma corrida, talvez não fosse necessário nem explicação, porque é uma carta muito direta, muito objetiva, com aplicação muito prática, não focado em doutrina bíblica, teológica profunda, como a de Romanos, ou para resolver contextos de determinada igreja, como 1 Coríntios, mas é uma carta que fala sobre vida cristã, é uma carta que nos desafia a uma espiritualidade prática mais coerente com a grandeza e a beleza do Evangelho. É uma carta simples de ser entendida. Nós não vamos encontrar em Tiago, como em 1 Coríntios, textos difíceis e complexos. Pelo contrário, uma palavra muito direta, muito objetiva, muito confrontadora. Ele começa no versículo 1 dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. E aqui surge a primeira dificuldade. Que Tiago é esse, servo de Deus? Porque no Novo Testamento há vários Tiagos, servos de Deus. A história, os historiadores, os intérpretes, tradicionalmente consideram esse Tiago aqui aquele que era meio-irmão de Jesus. Se você se lembra bem, nos evangelhos é relatado que Jesus tinha irmãos. Depois que a Virgem Maria teve Jesus, gerado pelo Espírito Santo, ela naturalmente efetivou seu casamento com José, com quem estava noiva no momento da gravidez pelo Espírito Santo, e teve filhos. E aparece, inclusive, no Novo Testamento, a evidência de que esses irmãos de Jesus eram desencorajadores do seu ministério. Não eram pessoas que estavam apoiando ou que criam que Cristo era de fato quem ele dizia ser. Mas parece que após a sua ressurreição, eles que viram aquela criança, aquele filho mais velho, aquele irmão mais velho, tendo uma vida diferente, mas é nosso irmão, ele é meio maluco, meio autista talvez, não faz coisas que a gente faz, eu não sei qual era a visão deles, né? Provavelmente ficavam um pouco chocados com a diferença da vida de Jesus, uma vida perfeita e sem pecado, e quando eles veem esse Jesus, o irmão mais velho ressuscitar, falam, ele não é só nosso irmão não, ele é meio irmão, por parte de irmã, ele é verdadeiramente filho de Deus, e eles veem a fé. E esse irmão dele, chamado Tiago, não só veio à fé, mas se tornou um grande líder na igreja de Jesus, e de uma forma ainda mais destacada, ele se tornou o grande líder da igreja de Jerusalém, superando até mesmo a influência de alguns apóstolos, algo muito interessante. Então os historiadores identificam esse Tiago, autor dessa carta, o meio-irmão de Jesus, que também era um dos líderes, e em algum momento o principal líder da igreja de Jerusalém, e a gente encontra ele lá no livro de Atos, inclusive. Ele escreve às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Nós estudamos aqui hoje o livro do profeta Ageu e fizemos uma recapitulação da história de Israel, lembrando que Jacó teve 12 filhos e desses 12 filhos surgiram 12 tribos que compunham a nação de Israel. Então era comum que o judeu, que o israelita, ao se referir ao seu próprio povo,
se referisse a esse povo como as 12 tribos. Então ele está escrevendo para o povo de Israel, para judeus, que tinham vindo à fé em Cristo Jesus, como ele também tinha se tornado um seguidor de Jesus, e tinham sido espalhados, dispersos entre as nações, sendo muito provável, portanto, que Tiago tenha escrito essa carta depois do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo, por causa de uma revolta que ocorreu entre os judeus, não sabemos se alguns irmãos em Cristo estavam envolvidos ou não, o ponto aqui não é a fé cristã, é uma revolta política. O Império Romano enviou um dos seus generais, Tito Lívio, para vir a Jerusalém e reprimir aquela revolta. É muito interessante pensar que em torno de 150, 200 anos antes desse episódio, um descendente judeu, Judas Macabeu, ele lidera uma revolta que perdura por muitas décadas. Então, os romanos sabiam que os judeus não eram um povo simples, pelo contrário, mas com uma identidade, um sentimento nacionalista muito forte, era uma ameaça ao Império Romano. De forma que, quando os romanos viram essa possível revolta, enviaram o general Tito Lívio, que destruiu o templo, que era o símbolo mais importante, a gente viu isso também aqui na Escola Bíblica em Ageu, daquele povo, destruiu de tal maneira que se cumpriu o que Jesus disse, não restará aqui pedra sobre pedra. E, inclusive, os romanos, aquela legião romana, ou legiões, ficaram acampadas em cima de onde era o templo, em cima dos destroços do templo. Foi algo realmente terrível que aconteceu. E por causa desse ato, desse fato, os judeus foram expulsos da sua terra, e aí ocorre mais uma das várias diásporas que ocorreu no povo de Israel, que é justamente esse movimento de expulsão deles da Palestina para o mundo em fuga. E justamente Tiago, escrevendo para esses judeus convertidos a Cristo Jesus, escreve para eles que não estão mais em Jerusalém, mas que estão espalhados entre as nações. Sabemos também que, com essa perspectiva de escrever para os irmãos que estão espalhados entre as nações, fica evidente o que eu dizia um pouco atrás, que não é uma carta para uma igreja local específica, mas é uma carta que se aplica a toda a igreja de Cristo. A gente vê Paulo escrevendo determinada carta e recomendando que a carta dele fosse lida plenamente, de forma completa, em determinada igreja para a qual ele escreve. Isso provavelmente aconteceu com a carta de Tiago. Os irmãos recebiam a carta, isso era muito comum naquele período. Eles liam a carta em público, faziam uma cópia e enviavam a carta original para a igreja mais próxima, que era provavelmente em outra cidade. E assim as cartas dos apóstolos e dos homens inspirados por Deus iam passando de igreja em igreja e eles ficavam com a cópia daquele conteúdo. Pois bem, saindo da introdução, entrando para o texto, nós vamos ler o versículo 2, 3 e 4 agora e vamos expor essa porção da Escritura. Ele continua no verso 2 dizendo: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 2. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que jeito incrível de se começar uma carta, dizendo que os irmãos deveriam se alegrar muito por causa das muitas provações que eles estavam passando. Hoje, dizer uma coisa dessa é politicamente incorreto, é falta de educação. Você tem que respeitar a dor do seu próximo. Mandar o cara se alegrar na hora que ele está triste, na hora de uma provação, que falta de respeito. Mas Tiago, como em toda a carta, ele é extremamente confrontador. E ele vai aqui nos ensinar que nós devemos nos alegrar no meio das provações. E aqui desse versículo 2 nós temos algumas verdades simples, diretas, mas que às vezes nós esquecemos. A primeira delas
é que todos nós, meus irmãos, vamos passar tribulações, provações, tentações. Algumas Bíblias aí traduzem inclusive essa palavra por tribulação, outras traduzem como tentação, porque de fato é uma palavra ampla no grego que trabalha todos esses aspectos, seja provação, tentação, tribulação. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais dinâmica, ele está falando aqui sobre sofrimento. O que a Bíblia está deixando muito claro para nós é que nós vamos passar sofrimento. E esse evangelho falso que ensina que se você está em Cristo você não vai sofrer, ele só serve para fazer você sofrer mais. Porque você vai sofrer, você vai ficar em crise, porque te ensinaram que se você tiver fé, o mal não vai te tocar e nada de ruim vai acontecer na sua vida. Então você sofre pelo seu problema e você sofre por causa da sua crise de fé. Porque você fica naquela situação, eu tenho fé porque isso está acontecendo comigo, se ele me ensinou que não ia acontecer. Eu me lembro de uma irmã muito simples, muito querida, que entregava fielmente o seu dízimo mensalmente, e ouvindo de um preletor, de um pastor, que a vida financeira dela estava atribulada, porque apesar dela dar o dízimo, ela não tinha fé para repreender o devorador. Mas a questão financeira dela não era falta de fé, é porque ela tinha uma família grande para sustentar, ela era a única pessoa empregada naquele momento, o restante da família estava desempregada, ela era uma heroína, ela deveria receber um beijo, um abraço desse pastor, e não colocá-la numa situação de xeque-mate na sua fé. A pessoa se sentia um nada, e ela sai daquela comunidade, ela sai daquele culto, ao invés de se sentir feliz, ela sai triste, amargurada, amedrontada diante das forças do mal, porque o pastor disse que ela não tinha fé, e por isso que ela não estava prosperando. Evangelho demoníaco esse da prosperidade, antibíblico, satânico, que só serve para destruir a vida da gente, porque a Bíblia está deixando muito claro que nós vamos sofrer, irmãos. Nós vamos sofrer, primeiro, porque nós somos seres humanos, e existe em nós a presença do pecado, que será retirada somente na eternidade. Enquanto estivermos nessa terra, irmãos, somos suscetíveis à maldição do pecado. Por isso que existe enfermidade. Por isso que nós temos crises na nossa mente. A nossa mente não é como a mente do homem pré-pecado, de Adão, plena. Nós hoje somos limitados, a nossa mente não dá conta de muitas realidades, traumas que nós passamos, então nós sofremos emocionalmente, nós temos enfermidades na nossa alma, nós temos enfermidades no nosso corpo por causa do pecado que habita em nós. E não simplesmente porque você pecou e Deus está te punindo, não é isso, nós somos pecadores. O nosso corpo está embebido, o nosso DNA está marcado pelo pecado, então nós trazemos no nosso DNA doenças congênitas. Nós somos suscetíveis a vírus, bactérias, fungos e etc. Nós somos seres humanos, por isso nós vamos passar sofrimento. Nós vamos sofrer também porque nós estamos em um mundo mau. O reino de Deus, ele está dentro e no nosso meio. Ele não nos coloca numa redoma. Pelo contrário, nós somos embaixadores de Cristo, segundo a palavra de Deus, dentro de um império das trevas. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e ele vai de mal a pior, até a chegada do anticristo, e por fim o Senhor Jesus vai retornar. Então, meus irmãos, você foi chamado por Deus para ser um representante de Cristo, como um embaixador. É muito bonita essa metáfora bíblica, porque a embaixada de um país em outro é justamente um território pequeno de terra, onde aquele país não tem autoridade nenhuma, porque a embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, é território brasileiro. E ninguém tem autoridade para entrar ali, é uma questão de soberania nacional. E o embaixador, ele é alguém com privilégios e responsabilidades, e nós somos esses embaixadores de Cristo, os representantes do reino de Deus no meio do império das trevas. E não pense você que Satanás, que é o líder desse império das trevas, vê a sua vida e a sua atuação de forma feliz, aplaudindo você e estendendo um tapete vermelho para você ser um representante de Cristo. Ele está, como diz o texto bíblico, se não me engano em Apocalipse, se alguém puder me ajudar com a referência, eu agradeço, quando ele diz que Satanás, ele foi precipitado à terra, e agora ele está furioso, se não me engano, se é Apocalipse 12, se alguém puder verificar isso para mim, de forma que, ainda que nós não possamos nos lembrar exatamente desse texto agora, os irmãos estão procurando, eu agradeço,
é fato que aquele que é, por natureza, mal, se corrompeu de forma irrecuperável, e para ele não há possibilidade de salvação, ele está em ódio contra a sua vida, já foi conferido ali, muito obrigado, Zazá, lá em Apocalipse 12. Ele está em ódio contra você, que como ele caiu em pecado, mas a você Deus ofereceu salvação, e não só ofereceu, mas ele te salvou. Então nós temos que lidar com Satanás, ou o diabo, que é o líder dos demônios, e as suas hostes da maldade. E a Bíblia diz, não ignoreis os ardis do maligno. Outro texto bíblico diz que ele está como um leão rugindo ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que acampa, nos guarda e nos livra. Mas ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Nós vemos no colégio apostólico os homens que estavam com Jesus, Satanás operando efetivamente, entrando dentro de Judas. O texto bíblico diz isso. Diz que colocou palavras na boca do grande apóstolo Pedro. Então não pensem vocês que nós estamos imunes. E por causa da atuação de Satanás nós vamos sofrer também. Nós estamos em uma guerra. E nesse sentido, uma guerra espiritual, onde o reino de Deus avança no meio do império das trevas, e nós somos instrumentos e agentes representantes desse reino, nós estamos na linha de frente. E nós vamos sofrer também, irmãos. Nós vamos sofrer também, não. Então, concluindo, nós vamos sofrer porque somos pecadores, nós vamos sofrer porque estamos num mundo tenebroso, nós vamos sofrer porque o diabo está atuando nesse mundo. Então, isso é uma grande verdade que o texto está colocando para nós. Sofrimento é uma realidade. Então, nós não deveríamos ser pegos de surpresa quando coisas ruins acontecessem com a gente. Nós precisamos aceitar essa realidade. Entender que a qualquer momento uma provação grande pode bater a nossa porta. Isso é fato. Se você estiver preparado para isso, você vai lidar melhor. Por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que no dia mau nós estejamos preparados. E aí, ele não simplesmente vai partir dessa premissa implícita de que a provação, a tentação, a tribulação é uma realidade para todos nós, mas ele vai nos exortar a nos alegrar, ter motivo de grande alegria, o fato de passarmos diversas provações. Ele não está dizendo que você não pode chorar, ele não está falando que você não pode sofrer. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 isso, que tem tempo de se alegrar e tem tempo de chorar. Só que você não pode chorar para sempre no meio da sua tribulação. Você não pode deixar que a tribulação destrua você. Algumas pessoas são destruídas não pela tribulação, mas pela fraqueza do seu coração. Por isso que tem um provérbio bíblico muito interessante que diz: ao abatido, ao doente o Senhor vai levantar, mas o coração abatido, quem vai levantar? Porque algumas pessoas sucumbem não pelo problema externo, mas por causa de como eles reagem diante daquela situação. Então o que o texto bíblico está dizendo aqui, que nós temos que ter motivo de alegria o fato de passar a tribulação, é que ao olharmos as outras tribulações que nós passamos, nós devemos falar: Deus está permitindo tudo isso, Deus tem um propósito nisso, Deus me ama com isso tudo, e a gente vai entender isso mais daqui a pouquinho. E ele está dizendo, então eu tenho motivo para me alegrar, porque Deus está trabalhando na minha vida através da provação. Deus não está trabalhando na minha vida só nas coisas boas que Ele me dá. Deus te ama muito quando Ele te dá um emprego, quando Ele abre uma porta na universidade, quando Ele te dá uma namorada, quando Ele te dá um marido. Deus te ama muito quando Ele te abençoa, mas Deus te ama muito também quando Ele te coloca em situações de provação. É isso que Ele está falando, para a gente mudar a nossa perspectiva, usando uma palavra aí do coaching, lembrando aqui do Léo, nós temos que mudar o mindset, nós temos que olhar de uma nova forma, nós temos que olhar numa perspectiva diferente, entender que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é tudo culpa do diabo e eu tenho que rejeitar e brigar, mas entender que o Deus soberano que ama você é Deus, e o diabo é só o diabo. E nada acontece na sua vida que não tenha permissão de Deus. Então, seja o mundo, o pecado ou o diabo, o Senhor está permitindo tudo, de forma providencial, soberana, orquestrando tudo, para que você seja beneficiado com o sofrimento. Ainda que quem passa, como diz lá em Hebreus,
pela disciplina e pela correção, na hora ninguém gosta. Mas no final, como o pastor Beratan disse hoje aqui na escola bíblica, aquela disciplina na infância colaborou para que você fosse o homem de Deus que você é hoje. E igualmente as provações e dificuldades que passamos na vida, Deus está trabalhando em nós, nos fazendo ser melhor do que somos, cumprindo aquilo que nós temos que ser em Cristo, e portanto nós podemos nos alegrar. Temos que chorar, podemos chorar sim, mas não podemos deixar aquilo prevalecer, não podemos deixar aquilo nos abater. Por isso que 2 Coríntios 4, Ed, por favor, a partir do verso 8 até o verso 11, o apóstolo Paulo diz algo muito relevante para esse momento, e um texto paralelo que traz muita luz aqui para nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, deixa eu achar aqui, diz assim a palavra do Senhor. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Que texto glorioso! Nós que estamos vivos, somos entregues à morte diariamente. Deus permite que sofrimentos venham sobre nossa vida, para que também no nosso corpo, para que também no nosso sofrimento, a vida de Jesus possa se manifestar. Porque o John Piper é muito sábio e coloca muito bem, de uma forma muito simples. Deus é muito mais glorificado na sua vida quando você está no meio de um problema, uma tribulação, um furacão, do que quando tudo está bem. Porque quando você está passando por uma coisa boa, você está numa bênção, você diz, graças a Deus, Deus me abençoou. Até o ateu diz isso. Agora, somente um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que ama Jesus de fato, no meio de lutas, tribulações, provações, ele tem tudo para amaldiçoar Deus, para abandonar Cristo, e ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Isso impacta pessoas, isso muda vidas. Então o servo de Deus, ele leva o morrer de Cristo, ele leva o seu sofrimento diário, para glorificar o nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28, é um texto também que traz muita luz para nós, porque diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Ellen, minha professora de português, podemos dizer aqui que o todas é um advérbio, certo? Esse advérbio aqui, ele indica, e é muito interessante perceber, que lá em Tiago, ele usa essa palavra todas. Tem um motivo de grande alegria, quando você vai por todas as provações, essa palavra, essa ideia de completude, ela é muito marcante, porque o que o texto está dizendo é isso, que se a gente fizer um paralelo, e aqui fazendo teologia bíblica, tudo que você passa, todas as provações que você passa, todas as dificuldades que você passa, em todas essas coisas, cooperam para o seu bem, se você ama Deus. Ou seja, Deus está envolvido em um projeto de fazer o bem para você. Só que nesse projeto ele não vai dar só papinha de bebezinho, mas ele vai introduzir alimentos sólidos que vão gerar dificuldade para você mastigar, mas é fundamental para que você cresça, se alimente e seja um adulto saudável. Deus está em um projeto pessoal, Ele está fazendo bem para você, só que Ele também coloca desafios. Da mesma forma, se você quer passar no concurso público, você tem um projeto, você tem que estudar, você tem que abrir mão de liberdades para você alcançar e ter um bom salário. Essa é a vida, meus irmãos. Eu não entendo por que quando falamos do Evangelho, a gente quer ir contra a própria natureza e a racionalidade. E é isso que o texto está nos ensinando, que tudo coopera para o seu bem, inclusive as provações, por isso nós podemos nos alegrar nelas, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, verso 37 do mesmo capítulo, 8 de Romanos, verso 37, ele vai dizer, em todas essas coisas,
que ele disse anteriormente, luta, tribulação, nós somos mais do que vencedores. Então, nós somos vencedores, nós somos bem-sucedidos, nós somos plenos, repletos e felizes, não porque tudo vai bem em nossa vida, mas porque Deus está colocando essas coisas em nossa vida de forma soberana, nada na sua vida ocorre por acaso, para aperfeiçoar você, para o seu bem. Por isso que em Filipenses o apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele tem essa perspectiva, que mesmo as coisas ruins foram colocadas ou permitidas por Deus. Preste atenção nisso, tudo o que acontece na sua vida, ou é uma intervenção direta de Deus, inclusive as coisas difíceis, ou é permissão de Deus, como foi no caso de Jó. De uma forma ou de outra, soberanamente, Ele está governando e reinando sobre a sua vida, orquestrando tudo para o seu bem. E o último versículo dessa nossa linha aí paralela, Romanos 8, 29. Eu já disse aqui recentemente, quero dizer de novo, pois aquele que de antemão conheceu, antes de Deus criar o mundo, ele conheceu você. A palavra conheceu aqui é uma palavra muito profunda. A palavra conhecer bíblica não é simplesmente algo intelectual, mas é algo muito relacional. Inclusive, algumas traduções do Antigo Testamento diz que Adão conheceu a Eva, para se referir ao casamento deles e ao ato sexual que eles tiveram para selar essa aliança. O ato sexual é uma aliança de sangue que o homem faz com uma mulher, uma aliança que vai até a morte. E muitas Bíblias trazem a palavra conhecer, porque essa é a palavra lá do original hebraico. E no grego, no Novo Testamento, essa palavra conhecer também tem significado, não é só algo intelectual. Por isso que João 17:3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Jesus está dizendo, conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E se não me engano, completa ao Filho a quem enviastes. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus. Igualmente, Deus, antes de criar o mundo, Ele conheceu você, Ele escolheu você, Ele decidiu estar com você, Ele decidiu se relacionar com você. Então, Ele viu isso, Ele escolheu você, então Ele predestinou você para que você seja conforme a imagem do seu Filho, ou seja, igual a Jesus, uma pessoa parecida com Jesus. Deus predestinou você, que está em Cristo, para ser alguém semelhante a Jesus. O que isso significa? Que antes do mundo ser criado, Deus vai trabalhar em situações externas e internas no seu coração, para formar em você o caráter de Cristo Jesus. Então Deus está envolvido de forma total, completa. Ele não vai se demover desse propósito de transformar você em alguém parecido com Jesus. E o que Ele faz para alcançar esse objetivo? Muitas das vezes, Ele coloca provações, tribulações, porque Ele quer quebrantar o seu coração de pedra, transformar em coração de carne. Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer tirar alguns pecados, e Deus fala, a Bíblia fala, e a gente não aprende, então Ele permite situações difíceis para quebrar a gente. Então, muito mais do que usar a sua vida, Deus está preocupado em você se tornar alguém semelhante a Jesus. É bíblico, é claro, e nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas. E por fim, irmãos, o maior de todos os nossos inimigos, como dissemos aqui na exposição 1 Coríntios 15, a grande provação que alguém pode passar é a morte. Mas mesmo diante da morte, Jesus diz em João 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, precisamos aceitar as lutas e tribulações, mas mudar nossa perspectiva sobre elas, e não ver todas as situações como obra do diabo, e brigar com Deus, ficar revoltadinho com Jesus, porque o Senhor está permitindo isso, como um crente menino, imaturo, infantil, mas com uma visão bíblica profunda, coerente e correta. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e nós temos motivo de grande alegria as coisas difíceis que acontecem na nossa vida também, porque a gente entende que elas são a disciplina do Senhor nas nossas vidas. E aí, voltando para Tiago, por gentileza, Ed, o texto bíblico vai dizer para nós, no verso 3, e na verdade, se não ficou claro para você qual é o motivo da grande alegria que nós temos
que ter no meio do sofrimento, ele vai deixar claro agora no verso 3. Pois, porque vocês sabem que a prova da sua fé, o sofrimento que coloca a sua fé numa provação, produz perseverança. E eu confesso que quando eu olho esse texto de uma forma mais superficial no português, eu fico pensando, por como que a provação ela produz em mim perseverança? Como que isso se dá? Porque geralmente a gente acha que a gente tem que ter perseverança para passar pela provação. Mas o texto está dizendo o contrário, que é a provação que vai produzir em você uma postura perseverante. Aqui, para aqueles que conhecem um pouquinho de filosofia, eu queria aplicar de uma forma bem legal. Aqui é algo muito dialético. Ao mesmo tempo que você vai passando a provação, isso vai gerando perseverança, você vai usando a perseverança que você tem para enfrentar a provação. E nesse movimento de ir e vir, você vai crescendo em Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, você precisa ser perseverante para passar pelas provações, e quanto mais provações Deus te dá, mais perseverante você fica. E a perseverança, nós tendemos a olhar somente como algo relacionado à resiliência. Nós entendemos, por causa da nossa língua e da nossa cultura, perseverança como essa capacidade de você continuar lutando em meio às dificuldades, mas a perseverança bíblica, o sentido da palavra bíblica aqui, é muito mais do que resiliência, mas é constância, estabilidade, firmeza. Ou seja, Deus permite que coisas difíceis aconteçam na sua vida, para que você possa ter cada dia mais um caráter parecido com Jesus, e que você seja um crente estável, constante e firme. É muito difícil para alguém que acabou de nascer em Cristo Jesus, um bebezinho da fé. Imagine um homem que vem do mundo, viciado em pornografia, que já praticou adultério, que é muito comum na igreja de Cristo, homens que vêm em determinada idade, eles já experimentaram coisas terríveis, e eles vêm a Cristo. Imagina que, logo depois do seu batismo, uma mulher atraente à vista propõe algo para esse homem. É muito difícil ele ser estável e firme e não cair. Então, o que Deus faz? Deus vai dando provações progressivas, colocando você em situações difíceis e te experimentando como aquela criancinha que a gente fala com o papai, dá, e fala, não dá nada, pega você, e a criança não entende, você pega você, e a criança vai esticando, a criança vai aprendendo, ela cai, você em vez de ir lá pegar no colinho, você levanta, vamos lá, temos que aprender a andar. Deus assim vai fazendo com você, Ele vai dando provas progressivas, para que quando chegar aquela grande provação e tentação do diabo, você esteja firme, constante, com uma fé inabalável. Então Deus vai permitindo que coisas pequenas aconteçam, vai aperfeiçoando você, para que no dia que esse irmão que veio a Cristo passar por essa grande tentação, ele possa estar firme. Por isso que ele diz que a provação produz perseverança. Ou seja, as lutas, dificuldades e tribulações que nós passamos na vida hoje estão fazendo de você um crente melhor, estão fazendo de você um crente mais maduro, um crente mais firme. Como uma criança num sistema educacional que começa com a letrinha de forma, letrinha palito, depois vem um caderninho de caligrafia, minha filha está nessa fase, vai aprender a letra cursiva, e aquilo é extremamente desafiador. O que é isso para você? Nada. Ela está aprendendo as operações simples de soma. O que é isso para você? Nada. Mas você pode lidar com essas questões que hoje são simples, porque lá atrás elas foram desafiadoras. Assim também Deus vai trabalhando na nossa vida de forma progressiva. E uma coisa muito importante que nós vemos em toda a Bíblia: todos os homens de Deus na Bíblia foram provados, e todos eles têm uma história de sofrimento, de tirar lágrimas. Olhamos para Abraão, o pai da fé, que, chamado por Deus de uma forma única, pessoal, incrível, e recebeu a promessa de que teria um filho, esperou anos de sofrimento, sem ver a promessa se cumprir, e muitas vezes não creu. Olhamos as situações que aconteceram com ele. O rei do Egito quis tomar sua esposa dele.
Imagina o pânico disso. Você chega num país e o rei daquele país toma a sua mulher. E Faraó não pegou ela para jantar, não, irmãos. Então Abraão passou provas terríveis. A gente pensar em José, bisneto de Abraão, vendido pelos irmãos. Vendido. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos. Que drama, que tragédia. Aí você é vendido, fica numa situação terrível de escravo, aí Deus começa a mudar o seu cativeiro, você vira ali um coordenador, um mordomo da casa, uma praga da mulher endemoniada, te assedia, põe a culpa em você, fala que você, que é o escravo hebreu, estrangeiro, quis atacá-la. E você ali na sua integridade, tem que fugir, o cara você vai para a prisão de novo. E aí você fica ali na prisão. Tragédia, provação. E aí a gente fala de José como o homem dos sonhos, o homem que Deus falava com sonhos, o homem que Deus colocou sobre o governo no Egito. Nós falamos de Abraão, o pai da fé, mas a gente esquece das lutas. A gente esquece que eles foram quem foram por causa das lutas. Imagina José, irmãos, recebendo seus irmãos no Egito e perdoando eles. E quando eles pedem perdão, José fala: olha, não tem que perdoar nada, porque Deus permitiu vocês fazerem isso comigo, porque Deus tinha um plano eterno. Ele compreendia tudo que eu estou falando aqui, para que eu viesse na frente de vocês, para preparar lugar, para que nesse momento de seca eu pudesse receber vocês aqui em glória. Irmãos, que coisa gloriosa. Mas você acha que José, depois de ser vendido pelos irmãos, teria dado essa resposta? Irmão, eu acho que Deus esperou passar muitas décadas, porque José tinha matado alguns, até alguém segurar, tinha matado uns 3, eu teria matado todos. Mas você ser vendido, cara, por pura inveja, a troco de nada, por maldade. Então, o sofrimento foi intenso na vida de José, porque Deus estava tirando toda essa maldade que tinha no coração dele. Saul, um homem bonito, formoso, rei, tragédia. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Qual que é a diferença de Saul para Davi? Saul estava lá no bem bom, uma família legal, bonitão, o homem mais alto de Israel. Deus falou: tu serás o rei. Ô glória! Ungiu minha cabeça, virou rei, tenho as mulheres que quero, tenho um exército ao meu dispor. Treinamento de sofrimento, zero. Liderança, tragédia. Pecado, rejeitado por Deus. Vamos ver o outro rei, Davi, segundo o coração de Deus. Desde a adolescência, era renegado pela família. Samuel chega na casa dos pais. Deus falou que aqui tem um dos seus filhos que vai ser o rei de Israel. E ele põe os filhos todos e nem lembra, ou não quer lembrar, do filho Davi que está cuidando das ovelhas. O cara era abandonado, rejeitado pela própria família. O pai nem lembrou dele. Se não é Deus para falar com Samuel, não, mas acho que tem mais um. Ficava esquecido. Aí Deus começa a usar ele, os irmãos são contra. Saul, não, você é um menininho de Deus, fica aqui na corte, toca a lira para mim. O homem está lá cantando louvor para Deus. E o rei Saul, gostando, de repente fica possesso, pega uma lança e tenta matar o garoto. E ele foge. Aí Saul, um rei poderoso, começa a perseguir um adolescente. Tragédia a vida desse cara. Sofrimento atrás de sofrimento. Você vê a vida de Davi, é sofrimento atrás de sofrimento, tragédia atrás de tragédia. Foi experimentado o sofrimento. Moisés abriu o mar, só que antes disso, 40 anos de sofrimento no deserto. Você acha que ele estava no deserto pleno e feliz? A vida dos homens de Deus é marcada por sofrimento. Jesus, antes de começar seu ministério, passou 40 dias e 40 noites no deserto. E assim é, meus irmãos, e assim é na sua vida também. Deus coloca coisas que você, às vezes, nem imaginava que poderia acontecer. Porque Deus te ama demais. E Ele quer transformar você em alguém muito parecido com Jesus. Só que a gente é humano. E a gente não aprende só com a Bíblia. Então Deus fala com a gente não consegue mudar. Então Ele tem que quebrar a gente e quebrantar o nosso coração. A prova produz perseverança. Firmeza, estabilidade. Moisés, quando tinha 40 anos de idade, ele quis mudar a situação e libertar o seu povo do Egito. Como que ele fez? Foi lá e matou um egípcio. Uma pessoa irascível.
descontrolada. Por isso, inclusive, que ele não entrou na terra prometida. Agora, veja a diferença. Com 40 anos de idade, eles fazem uma situação, ele vai lá e mata uma pessoa. Depois de 40 anos no deserto, o povo faz muito mais raiva nele e ele aguenta, calado, porque ele sofreu 40 anos. Foi produzida a perseverança, a firmeza, a estabilidade. Não é mais qualquer coisa na circunstância externa que mexe e faz você ficar descontrolado. Por isso que a Bíblia diz que pastores não podem ser neófitos, porque se ele é novo na fé, ele não tem perseverança. Aí ocorre o que a gente está acostumado, vem qualquer tentaçãozinha, o pastor faz loucura, porque é menino espiritual, tem que ter tempo, tem que ter sofrimento, e aí ele vai aprender a ter perseverança, e aí ele não fica tão suscetível às quedas e às dificuldades. Prosseguindo, verso 4. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus quer gerar em mim essa perseverança, essa firmeza? Por que isso é tão importante? O discurso de Tiago é muito bonito, porque ele traz uma verdade que a gente tem que ter muita alegria quando passar por muitas provações. E aí, alguém poderia perguntar, mas por que isso? Ele fala, porque as provações vão produzir em você perseverança. Ele fala, mas por que eu preciso ter perseverança? Ele vai responder agora. Perseverança deve ter ação completa. Afim, o propósito é que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A palavra maduro, em outras traduções, é até traduzido como perfeito. Mas no original grego, é a palavra teleios, da onde vem a palavra teleologia, que diz respeito ao estudo do propósito e do sentido da vida. Quando nós falamos em algo teleológico, não teológico, teleológico, nós estamos falando da busca de sentido. Nós estamos falando da análise da busca de significado. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que a perseverança, essa firmeza na fé, ela faz com que a gente seja maduro. Ela faz com que a gente alcance o nosso sentido e o nosso propósito de vida. Ou seja, mais uma vez, Romanos 8, 29, que nós sejamos a imagem de Jesus. Então, o texto bíblico está dizendo exatamente o que eu disse lá atrás, fazendo a ponte com Romanos 8, 29. Deus permite sofrimentos para que você se torne alguém firme, perseverante, estabelecido, porque Deus quer dessa forma fazer com que você alcance o propósito da sua vida, que é ser alguém parecido com Jesus. Não só maduro, mas o texto bíblico vai também dizer uma pessoa íntegra. Ou seja, uma pessoa que vive o evangelho por inteiro e não só por partes. Deus não quer que você seja crente até a página 2, porque na hora que alguém pisar no seu calo, você quer dar na cara, você xinga a mãe da pessoa. Deus não quer que você seja crente só quando tudo vai bem, aí quando acontece uma tragédia, você quer virar a mesa e murmura igual aquele povo no deserto. Por isso que o povo no deserto ficou quantos anos lá? 40. E assim é na nossa vida. Se Deus não te trabalha, não te dá treinamento, como nossos irmãos militares da igreja. Se eles não são treinados, como é que eles vão exercer o seu ofício? Como que eles vão trabalhar se não tem um bom preparo físico, se não tem habilidade com as armas? Tem que ter preparo. Agora, em certa medida, o profissional militar, ele vai aprendendo a ter prazer naquela preparação. Esses são os bons militares. Os ruins são os contrários. E assim também é o cristão. O cristão que vai aprendendo a ter prazer no sofrimento, é aquele que vai tendo prazer no aperfeiçoamento que Deus está gerando na vida dele. Agora, aquele que é resmungão, murmurador, enjoado, esse é aquele soldado ruim dentro da corporação, que está ali pelo dinheiro, que não tem prazer, é um péssimo profissional. Igualmente o cristão, que é cristão, mas na vida prática vai de mal a pior, porque se você não cumpre a agenda de Deus para você, não tem outra salvação, não tem outra solução. Temos excelentes exemplos aqui na igreja. Entre todos, quero citar a Alice, que está aqui nos ouvindo. Os irmãos sabem, os irmãos que estão chegando na igreja que não sabem, o esposo dela tem síndrome de escafandro. Não? Síndrome do encarceramento.
você pode conversar com ela, você pode visitá-la. Você, coragem de você a visitá-los, se você está passando alguma situação difícil, e aprender o que é perseverança na vida dela, na vida da irmã, na vida do Wagner, nosso irmão em Cristo, membro da nossa igreja. Você vai, você consegue se comunicar hoje, graças a Deus, a situação melhorou, a forma de você comunicar, e você vai ficar impactado, você vai ver o cumprimento dessa palavra, que nos coloca em xeque. E poderíamos citar outros também, como o irmão Santos, que mesmo diante de toda aquela dificuldade, não tem condições mais de vir à igreja, ele liga para algumas pessoas que estão enfermas na igreja diariamente. Mais pastor do que eu. A Luciana, o Heitor, a irmã Mônica, do Leonardo e outros. Vou parar de dar nome aqui, senão alguém vai ficar triste. Mas nós temos pessoas que passam situações extremamente desafiadoras e estão vivendo essa palavra, e a gente glorifica o nome do Senhor por isso, porque eles estão sendo íntegros. Eles não estão vivendo o evangelho só no domingo à noite, eles estão vivendo no meio da provação e no deserto, eles estão vivendo tudo isso que a palavra de Deus está dizendo. Impressionante. Essas pessoas estão entre as mais alegres da igreja. Alice, Ludo Betinho, irmão Santos, Heitor, são os mais legais da igreja, são os mais alegres, parece que não estão passando nada. É incrível, eles se destacam pelo bom humor. Obrigado, Léo. Eles se destacam pelo bom humor, eles se destacam pela disposição para viver, de fazer a obra de Deus. É incrível. Concluindo, irmãos, Deus permite provações, dificuldades nas nossas vidas, para fazer você uma pessoa mais madura, mais íntegra, em outras palavras, para fazer você uma pessoa mais santa. Deus usa as provações na vida de seus filhos para aperfeiçoá-los. Guarda isso, grava no seu coração. Essa é a grande verdade que a gente quer compartilhar contigo nessa manhã. Deus quer aperfeiçoar você. Ele está permitindo provações porque Ele quer aperfeiçoar você. E eu termino perguntando a você, qual é o seu sofrimento? Alguns estão passando situações na sua própria carne, enfermos. Outros estão passando enfermidades na família. Isso está gerando um profundo sofrimento. Outros estão sofrendo, se sentindo só, na solidão. Outros estão sofrendo porque a situação econômica é terrível e você não tem mais o que você teve antes. Ou talvez você está sofrendo porque você nunca teve o que você queria ter. Talvez você está sofrendo porque o seu cônjuge te irrita profundamente. Se você pudesse, você o mataria, mas você não pode. Mas isso é um fato, uma realidade. Muitas pessoas estão passando situações difíceis no seu casamento. E isso também é uma provação do Senhor, irmãos. É interessante isso, né? Que a Bíblia fala que aquele que encontrou uma mulher, alcançou a benevolência do Senhor. O texto bíblico não diz, aquele que encontrou uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher maravilhosa, que é o tripé dos adolescentes da igreja. Qual que é o tripé dos adolescentes da igreja? Bonita, inteligente e crente. Os meninos da igreja estão orando por isso. Isso não está no texto bíblico. O texto bíblico diz, se você encontrou uma esposa, Deus te abençoou. E isso se aplica também para o outro lado. O contrário também é verdadeiro. Você tem um marido, Deus te abençoou. Aí você pensa, pô, mas esse marido não pode ser bênção de Deus. Mas essa esposa, não é possível que Jesus errou, era para outro, não era para mim não, porque não combina. Mas é aí que está a beleza do casamento e o mistério da operação soberana de Deus. Deus te deu exatamente essa pessoa, porque Ele quer trabalhar na sua vida com essa pessoa. Então não veja sua esposa, o seu marido como seu inimigo. São instrumentos de Deus na sua vida. Quando você tiver essa ótica, ao invés de tentar mudar, brigar e revidar, você vai aceitar com grande alegria aquilo que talvez para você é uma provação, vai deixar de ser provação e você vai começar a ver o que é positivo. Então, seja qual for o seu sofrimento, talvez é o seu filho que está trazendo desgosto, talvez é o seu pai, sua mãe, que está atribulando a sua existência na terra dos viventes, seu patrão, sua faculdade, qual é o seu sofrimento? Seja o que for, meus irmãos. Alguns desses sofrimentos Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai mudar o cativeiro. Outros não.
O importante e o segredo da vitória não está em Deus mudar a situação, mas está em você ter uma postura de vencedor, independente de qual seja a sua condição externa. E a postura de vencedor é aquela que entende que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, porque Ele está me aperfeiçoando. E um detalhe, se Deus te deu muita graça, se Deus quer te usar muito, você vai sofrer muito. Quanto mais Deus quiser usar a sua vida, maior vão ser as suas provações. Exemplo bíblico não falta. Moisés, Abraão, José, tudo que eu falei. Quando Deus quer usar a gente só um pouquinho, é só um tratamentozinho e vai. Agora, para você ser o camisa 10 do time, tem que treinar pesado. Para Deus te usar muito, Ele vai te aperfeiçoar bastante. Sabe por quê? Imagina Deus pega o Anani, que é um músico exemplar, de talento, e de repente, o Anani fica famoso, vai tocar numa banda evangélica, fica famoso, começa a ganhar dinheiro louvando o Senhor, muito bem remunerado, e o caráter não está trabalhado. A chance dele se perder na música, dele se esquecer das origens, é muito grande. Na vida dos jovens, isso é muito claro. Nós temos alguns casos aqui que eu poderia dar nome, que são casos clássicos, de jovens que, extremamente dedicados na faculdade, excelentes alunos, tinham tudo para conseguir os melhores empregos. E, além de tudo, são cristãos, amam a Jesus e vivem uma vida santa. E o que acontece com eles? Não conseguem nada. E os anos passam, e eles vêm conversar comigo, e eu falo, meu amigo, o nome disso é simples, você está passando uma aprovação. Até que Deus abre as portas e tudo volta ao normal. Mas Deus tem que fazer isso, porque você imagina, você que já é tão abençoado por Deus, tão prodígio, tão especial, você sai e tem 22 anos e começa a ganhar muito dinheiro, a chance de você se perder é muito grande. Então Deus dá aquela paradinha e trabalha. Por fim, irmãos, Deus usa as provações na vida de seus filhos para aperfeiçoá-los.